agora mais em casa por causa da pandemia, né? E, lógico, agradecer, né, pela oportunidade também de poder dividir, né, o que Deus nos dá. Mas antes eu gostaria de orar para que o Senhor possa, né, me usar, que nada de mim, né, mas que o Senhor, apenas o Senhor fale através da minha boca nesta noite. Amém? Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela esta oportunidade de poder, ó Pai, dividir com os meus irmãos tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem falado comigo, dia a dia, através da palavra, né? Fazendo com que eu possa refletir sobre tudo que tem acontecido, as coisas que virão. Eu peço, ó Pai, usa-me de acordo à tua vontade para falar também à tua igreja, Senhor, como um todo, para que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa lhe encontrar terra fértil, possa encontrar corações abertos, Senhor, para ouvir e entender, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor fala, Senhor, aqueles que dão ouvido à tua palavra, que teu Espírito age, aqueles, ó Pai, que estão com o coração aberto, com corações quebrantados, ó Pai, que eu orado, ó Pai, que a terra está preparada, Senhor, para receber a semente da tua palavra, para que ela possa, Pai, crescer, para que ela possa frutificar. Ó Senhor, usa-me de acordo à tua vontade, Senhor, para espalhar estas sementes. Usa-me, Senhor, como instrumento teu para trazer a tua igreja, Senhor. Ó Pai, seja ela, Senhor, consolo, seja ela demonstração, seja ela, Pai, disciplina, da forma qual o Senhor direcionar, ó Pai. Sinta-se, ó Pai, à vontade, ó Pai, com total liberdade para fazer de acordo à tua vontade nesta noite, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Eu não vou trazer nenhum estudo muito profundo, nada muito teológico, porque eu acredito que hoje vai ser mais para fazer com que a gente possa refletir, né? Porque a gente possa pensar biblicamente ou até mesmo entender o que está acontecendo nesse mundo aí afora, o que Deus espera de nós, e para que a gente possa consertar nossas falhas ou fortalecer onde nós somos mais fortes, né? Não deixar esmorecer, porque a Bíblia nos diz, né, que haveriam tempos de tribulação e seriam muitos, tempos de trevas seriam muitos. Estamos passando por um tempo bem difícil, né? Um tempo bem difícil em vários setores, em várias formas, cada pessoa sentindo de uma forma diferente, né? Mas é importante que a gente permaneça firme, é importante que a gente permaneça confiante, é importante que a gente permaneça firmado na rocha que é Jesus, porque o inimigo ele não vai descansar enquanto não derrubar aqueles que vacilarem, né? Então eu quero que os irmãos abram comigo para a gente começar lendo uma passagem que é conhecida de toda a igreja, de quem não é da igreja, é muito conhecida. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 33. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 33. Muito bem. Diz assim a palavra: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso, preste atenção, por isso eu vos digo. Então agora ele começa a chamar a atenção. Primeiro ele diz, não podemos amar e não podemos servir a dois senhores. Então eu digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, é muito certo que hoje, por conta da pandemia, por conta desse problema mundial, lógico, houve muitos problemas na economia e problemas de saúde, né? Muitas pessoas perderam os seus trabalhos, muitas pessoas ficaram enfermas ou têm pessoas enfermas em suas casas, né? Ou dentro da sua parentela. E eu acredito que não há outra leitura mais propícia do que essa, mesmo sendo uma leitura simples e muito conhecida, do que essa que nós fizemos agora para esse momento, porque quantas e quantas pessoas não têm confiado no Senhor, como a palavra aqui lida nos pede para confiar. E o que ainda acarreta um problema maior é a impossibilidade do corpo de Cristo estar junto para ter comunhão, para louvar o nome do Senhor em presença, juntos, unidos, porque os dons de Deus são manifestos na igreja. Os dons de Deus são manifestos enquanto o povo está em comunhão dentro da igreja. É lá dentro que tem o dom do amor, o dom da fé, né? Tantos dons que são ali, né? Um irmão está passando um problema, encontra outro que tem o dom do amor, dá um abraço, sente o abraço de Cristo. Um irmão que está com algum problema, também é o de conhecimento ou dúvida, encontra um irmão que tem conhecimento. E aí, dentro da igreja, nós nos completamos. E isso tem sido difícil nesses tempos e tem feito com que muitos irmãos tenham esfriado na fé e tenham se afastado, uns poucos, outros muito, da presença de Deus. E essa palavra aqui ela já começa nos dizendo: olha, não é possível servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo querer servir ao mundo, ao dinheiro, às riquezas, né? Porque o desespero faz com que a gente comece a não confiar em Deus e buscar fazer as coisas com as próprias mãos, né? Faz com que a gente abandone, né, a presença dos irmãos ou a presença do Espírito, ou em oração, ou em busca da palavra, para confiar no nosso próprio braço, no nosso conhecimento, ou confiar nos homens. E isso faz com que a gente pare de servir a Deus e volte a servir a Mamon. E isso tem sido muito visível nos dias de hoje. Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando de uma forma geral. Quantas pessoas têm se afastado de Deus? Quantas pessoas não têm mais confiado como deveria no Senhor por conta de se sentir fraco, por conta de não ter comunhão, por conta de não ter como se sustentar sozinho na fé, porque dependia, né, do culto de domingo, dependia dos irmãos sempre juntos, e às vezes até mesmo para a gente se reunir nas casas dos irmãos, às vezes é difícil, uns têm idosos, não pode, outros uns estão doentes, ou até mesmo um simples resfriado que você tenha, já não é aconselhável você estar perto de ninguém. Então, os dias são maus, né? E é importante que a gente entenda a necessidade de continuar confiando em Deus e que tudo ainda continua no controle do Senhor.
tudo continua nas mãos de Deus. E Deus, ele usa toda e qualquer circunstância, mesmo que aos nossos olhos sejam ruins, mesmo que aos nossos olhos sejam tempos maus, mas Deus usa também essas circunstâncias, muitas vezes, para nos provar, muitas vezes para ver o que realmente tem no nosso coração, para saber se toda aquela palavra pregada durante anos e anos que nós vamos para a igreja, se essa palavra realmente encontrou em nosso coração terra fértil, para saber se nós procuramos nos aprofundar no conhecimento e na intimidade do Senhor, não dependendo de mais nada ou de ninguém, a não ser da presença do Espírito Santo. E muitas pessoas têm falhado nisso. Eu tenho ouvido, eu tenho recebido notícias daqui do Brasil de tantas coisas que têm acontecido. E o evangelho tem sido tão banalizado hoje em dia, o evangelho tem sido floreado ao gosto do cliente, né? Que as pessoas não sabem mais, elas leem a Bíblia, mas não sabem o que é verdade, o que é mentira. Elas leem a Bíblia e não sabem discernir a vontade de Deus, porque vivem de versículos isolados, vivem de ouvir de outras pessoas falarem e acabam falando e vendo tantas besteiras que é difícil, e isso vai levando outras pessoas que têm menos conhecimento ainda, e aí o povo de Deus vai se afundando, porque não procura, porque não tem consistência verdadeira na palavra, né? Eu quero ler também com os irmãos aqui, no Evangelho de João, que é o quarto evangelho, algo bem interessante. Capítulo 15, versículos de 1 a 4. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 4. Jesus dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Isso é fato, nós sabemos que a necessidade de nós estarmos conectados com Cristo é o que faz com que a gente possa crescer espiritualmente, é o que faz com que a gente possa ter contato com Deus, né, espiritualmente, intimamente. Então, a necessidade, ninguém vem a Deus ou ninguém vai ao Pai se não for por Cristo, né, como Cristo já diz. Agora, o importante, o interessante aqui, irmãos, eu vou até voltar um pouco para a reflexão que eu falei junto com os varões, não foi nessa leitura, mas eu vou ler mais abaixo, que ele diz aqui, ó, toda vara em mim que não dá fruto, o Pai, que caso é o lavrador, tira, né? Então, apenas crer em Cristo não é suficiente. Porque todo aquele que é conectado em Cristo, ele obrigatoriamente, ele tem que dar frutos. Não acredito, porque hoje o que a gente vê aí na rua, o que a gente vê na televisão, o que a gente vê em tantos lugares, eu acredito em Cristo, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, ou seja, um rótulo, mas não uma essência de verdade. Pessoas que em qualquer pequeno problema ou até mesmo dentro das igrejas, mas continuam servindo também a Mamon, crendo que pode ser feito uma combinação entre os dois. E muitas pessoas não entendendo a verdadeira palavra, né? Eu até comentei com o meu grupo outro dia, que eu estava vendo uma reportagem breve, uma coisa da Xuxa, que a Xuxa tinha lançado. Tinha não, ela lançou, né? Aí o pastor até falou, meu Deus, Xuxa falando de Bíblia. Ela lançou um livro de uma menina que era cuidada ou adotada por duas mulheres. E ela dizendo que ela foi muito criticada pela linha evangélica, né, pela igreja, essas coisas e tal. E ela chegou e simplesmente falou assim, eu não sei que Bíblia que esse povo lê. Né?
Porque na minha Bíblia, Deus é amor, né? Porque na minha Bíblia, então eu não sei que Bíblia que esse povo lê. Então você vai vendo o nível, né, de conhecimento das pessoas, você vai vendo aonde essas pessoas vão chegando, porque elas não entendem exatamente a função por qual Cristo veio à Terra, né? E o principal motivo de Cristo vir à Terra é exatamente combater o pecado, não é isso? Né? Pessoas aí, Jesus é meu brother, né? Jesus é bom, Jesus, né, meu amigão, o cara lá de cima, tantas formas que você vê aí o pessoal falar. E até uma vez o pastor falou, né, se Jesus fosse tão bom, ele não tinha sido crucificado, né? Porque a pergunta é simples. Se Jesus era tão bom, né? Por que ele foi crucificado? Qual é, se você buscar, então você sabe por que Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado porque ele lutava, ou seja, a sua pregação era contra o pecado. Era contra aqueles que faziam a vontade da sua própria carne. Era aqueles que faziam as suas vontades, estavam servindo a Mamon sem saber ou sabendo. Mas então Jesus era contra o estilo de vida do sistema do mundo. Então ele não era bonzinho, porque ele veio contra todo um sistema, a qual muitas pessoas querem continuar defendendo usando o nome de Cristo. Porque eu posso continuar fazendo tudo porque Cristo é bom. Não, Cristo não é bom. Eu vim para trazer espada, para separar, né, aqueles que vão crer no evangelho e aqueles que querem continuar vivendo as suas vidas. Então, essas pessoas que defendem igrejas homossexuais, relações homoafetivas, tantos outros pecados que se seguem aí, que você vê, bebedice, prostituição, adultério, essas pessoas não entendem por que Cristo veio e continuam nos seus pecados, acreditando que serão salvos e, na verdade, enganando a si mesmo. Por quê? Porque o evangelho que tem sido pregado aí afora é de que tudo pode, tudo vale. Porque Deus é amor. Esquecendo que Deus também trará justiça. A Bíblia é recheada disso daí. Falando de que, ok, nós nascemos em pecado, né? Todos nós somos pecadores, porém, sendo arrependidos, merecemos e recebemos, merecemos não, recebemos a misericórdia de Deus através do sacrifício de Cristo. Isso é certo. Só que nós não podemos continuar fazendo aquilo que fazíamos. Há necessidade de uma mudança de vida. Só que Cristo ele não continua compactuando com o que nós fazíamos. Ou seja, ele perdoa uma vez que a gente entende isso. Então, não adianta você estar em Cristo, não adianta você dizer que é de Cristo, que é da igreja, que vai na igreja, e não muda, e não dá frutos. E esse galho que você é, que está conectado na figueira, na videira, se ela não crescer, se ela não frutificar, se ela não mudar o seu status, é muito claro. O pai, que é o lavrador, vem e corta. Então, nós não podemos continuar infrutíferos. Mas o que é infrutífero? Quantas pessoas eu salvei esse ano? Não, não é isso. O infrutífero é você não crescer dentro do evangelho, é você não crescer espiritualmente. Porque é lógico que as obras, elas são consequência de uma fé verdadeira, né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, as obras, elas vão testificar da sua fé. Então, tudo aquilo que a sua fé trouxer para você, ela será mostrada em obras. Então, as obras são consequência de uma fé verdadeira. Então, tudo, a salvação de outras pessoas, como você pode salvar alguém se você mesmo não é salvo? Como você pode passar conhecimento de algo que você não conhece? Então, primeiro você cresce, você começa então a crescer como uma árvore que dará frutos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, sendo conectados em Cristo, o galho ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Ele não pode continuar como um broto, como uma semente.
Todo galho, toda árvore, para dar frutos, primeiro ela cresce, para depois frutificar. Então, é necessário que nós que somos conectados em Cristo, a gente desenvolva. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas conectados nele apenas, não significa nada se nós não nos desenvolvermos. É necessário. E o interessante foi a leitura que eu fiz lá na reflexão com os varões, que está no livro também, no Evangelho em Marcos, capítulo 4, versículos 7 e 8. Se os irmãos quiserem abrir, por favor. É muito interessante quando Jesus ele vai contar uma parábola do semeador. Eu não vou ler ela toda, né? Vou ler apenas o que me interessa, que é a terceira e a quarta semente. Então, Marcos capítulo 7, capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: E outra, no caso semente, caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e uma produziu 30, outra 60 e outra 100. O que isso nos mostra? Mostra que a semente ela pode ter caído em boa terra e ela cresceu. Ou seja, ela permaneceu ali, ela nasceu, né? Porém, a dificuldade, os espinhos fizeram com que ela não desse frutos. Para que vai servir esta semente que cresceu? E Jesus explicando mais abaixo, no próprio versículo, capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer, aí quando ele vai explicar, né, a parábola, e outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantas pessoas hoje não estão na igreja? Quantas pessoas há anos não estão na igreja? Porém, o cuidado desse mundo, os problemas que nós estamos passando hoje, as tribulações, as dificuldades, né? O engano da busca da riqueza, como eu já preguei uma vez aqui sobre a vaidade, quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, quer pegar todo o dinheiro da Suíça, né? E acaba se afastando da presença de Deus, da igreja, do corpo de Cristo. E diz que esses cuidados sufocaram esta semente que cresceu. As outras duas primeiras nem chegaram a nascer. Mas essa, ela nasceu. Ela estava ali. Mas acontece que os espinhos a qual estavam na sua volta, sufocou ela. E ela não produziu nada. Ela não desenvolveu. Ela não cresceu adequadamente. Quantos crentes aí falhos, fracos, estão nas igrejas do mundo afora? Uns por ser um evangelho fraco, outros por não procurarem devidamente o conhecimento da palavra, a intimidade do lado espiritual. E aí qualquer vento de doutrina, qualquer problema que aparece, essa pessoa se vê sufocada de todos os lados e não tem a confiança no Senhor adequada para passar pelas dificuldades. Porque se nós temos a confiança em Deus que lemos em Mateus, pode ser um desemprego, pode ser qualquer outro problema que possa bater na sua porta, mas você continua confiando em Deus. Porque você vai olhar pela janela e vai ver o pássaro, e quando você olhar o pássaro, você vai lembrar de Mateus. Fala assim, eu não tenho muito o que comer, eu tenho pouco, não tenho quase nada, mas da mesma forma que Deus faz com que esse pássaro, dia a dia, tenha o seu alimento, eu creio que Deus também proverá na minha vida. Porque quem é fiel e justo, Deus cuida. Pode não ser na bonança, mas a necessidade eu tenho certeza, porque eu vivo isso mês atrás de mês, durante anos. Eu vivo na providência de Deus. Eu vivo confiando de que o melhor, Deus,
Ele continua fazendo na minha vida. Ele continua provendo as minhas necessidades de comida, de roupa, ou quantas... Se, não posso nem contar testemunho aqui, senão a pregação para, a gente vai até uma semana falando. Porque essas experiências com Deus nos tornam mais fortes. Mas é necessário, para você ter experiência com Deus, o primeiro passo é crer naquilo que você não vê. Porque às vezes você não vê uma saída, mas a fé te segura firme. A fé mantém você ali alicerçado e você não balança. E aí Deus age. Eu costumo dizer, quando você trabalha, Deus descansa. Quando você descansa, Deus trabalha. Mas não é trabalhar para te encher sua conta de dinheiro, não. Estou falando no lado espiritual. Né? Deus trabalha. Porque você vê aqui, essa aí caiu, ela cresceu, mas acontece que as pessoas que vivem ainda sufocadas por todas essas coisas do mundo, elas não conseguem se desenvolver. Mas ao contrário daquelas que recebem a palavra, que agora no versículo 20 diz assim: e esses são os que foram semeados em boa terra, e os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, uns 30, outros 60 e outros 100. O interessante aqui, é lógico que Deus, ele escolhe, ele direciona cada um para fazer algo, porque todos somos um corpo, mas nem todos somos o mesmo órgão, não é isso? O mesmo pedaço do corpo. E Cristo está dizendo aqui, olha, uns produzem 30, outros produzem 60, outros produzem 100. E ele não está dizendo que o que é 30 é pior do que o que faz 100, ou o que faz 100 é melhor do que o que faz 60. Está fazendo. O importante, a palavra é produzir. Dentro das suas capacidades, se você produz 30, glória a Deus. Dentro daquilo que Deus te deu, se você produz 60, glória a Deus também. 100, a mesma coisa. Porque o importante é que aquela vara conectada em Cristo, que ela dê frutos. Se é 30, se é 60 ou se é 100, ele não está classificando melhor ou pior. Ele está dizendo, o importante é que você frutifique. Isso é importante. Então, a gente não pode deixar com que os problemas que acontecem no mundo, pessoas preocupadas com o corona num extremo de trazer que é bíblico e não sei de onde que isso... A Bíblia, o fim está chegando. O fim está chegando. Como e quando? Dia a dia as coisas vão acontecer, mas o importante, a única coisa que eu tenho que me preocupar é em saber se eu estou em Cristo. É isso. E nada mais. Se o corona vier e me levar, eu estou em Cristo. Se o corona não me levar, eu tenho que continuar estando em Cristo. Porque com corona ou sem corona, se o corona não estivesse, você não estaria em Cristo porque você não tem um problema para se agarrar em Cristo? Não, estar em Cristo é diariamente, cotidianamente. Seja para Cristo vir te levar no particular ou no dia que ele vier buscar a igreja como um todo. O importante é viver em Cristo. Hoje, como se ele fosse voltar ontem. Então, isso é necessário. Que nós entendamos e confiemos no Senhor plenamente. Porque hoje é o corona. Antes foi a AIDS. Depois era câncer. Hoje é vírus. Amanhã vai vir outro problema. E depois vai vir outro. Como já teve peste bubônica, peste negra, peste... Tanta peste que já teve no mundo. Aconteceu. Uns foram levados, outros não. Mas o importante é, como os antigos, Paulo e os apóstolos, quando Jesus ele é levado aos céus, os anjos vêm e falam, mas esse que subiu também vai voltar. O anjo fala. Então, o que nós entendemos? Que naquele momento, os apóstolos já estavam esperando a volta de Cristo, há 2000 anos atrás. Cristo voltou? Não, no nosso entendimento. Mas o que acontece? O importante para eles era o quê? Cristo voltando ou não voltando, eu vivo em Cristo. Porque um dia, ou eu vou encontrar com ele, ou ele vem se encontrar comigo. Né? Ou ele me leva para encontrar com ele lá, ou ele vem me buscar. Mas o importante é que seja um ou outro, eu esteja preparado para me encontrar com ele. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Ele pode não voltar na minha geração. Mas o importante é que eu continue vivendo em Cristo.
Amém? O que acontece, irmãos, a gente vê, eu fui até um pouco testemunha disso no Brasil, que ou as pessoas, elas não sabem balancear graça ou espiritualidade e conhecimento. A gente vê igrejas ultra espirituais sem conhecimento algum. Ou seja, acabam fazendo um show dentro das igrejas. E a gente vê outras, tanto conhecimento sem espiritualidade alguma, levando o homem à razão que não é compatível com a espiritualidade. Temos que ter um culto racional, sim, mas a espiritualidade ela é necessária. Então, o problema das igrejas não saberem balancear isso tem levado pessoas a falharem. Se é espiritual demais, acaba vendo o que não existe, acaba fazendo o que não deve e acaba perdendo a sua salvação porque acredita que isso levará para o céu. Uma espiritualidade tão alta que a fé da pessoa de uma cura está num copo com água, está num pular uma fogueira, está em tocar numa camisa cheia de sangue, não entendendo que é através de Cristo e Cristo somente. Pessoas que fazem das igrejas um palco para shows, pulando, sapateando, gritando, voando, cortando laços, fazendo tanta coisa. Eu acredito no Espírito? Acredito, mas eu conheço pela palavra que tudo tem sua ordem, tudo tem o seu grau. Da mesma forma, outras igrejas que não aceitam a espiritualidade e se pegam profundamente ao conhecimento teológico da palavra, fazendo com que essas pessoas quase se tornem ateus de tanto conhecer a palavra. Já quase nem acreditando mais em Deus de tanto que quer estudar. Então, isso leva a pessoa a ter uma razão e querer achar razão para tudo. Ela quer, dentro da palavra, achar razão para tudo, onde é impossível entender Deus na sua plenitude. Isso é impossível. E começa a achar coisas que vão defender questões que a Bíblia ela é muito simples se você pega no seu contexto, mas às vezes as pessoas querem se aprofundar tanto que acabam criando doutrinas que não são bíblicas. E da mesma forma indo para o lado errado, querendo ser tão racional que não conseguem ver o espiritual de Deus, sendo que Deus é espírito. Então nós temos que entender a necessidade de nós termos espiritualidade, mas também temos que ter a base do conhecimento da palavra para poder as duas juntas fazer com que a gente acerte o alvo. Abra comigo 2 Pedro, por favor, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, vai dizer assim: graça e paz, olha só, então, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Pelo quê? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós cremos no espiritual através do conhecimento da palavra. Que a graça e a paz lhe seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus. Ou seja, quanto mais você conhece pela palavra a Deus e a Jesus, mais bem espiritualmente você estará em graça e em paz. Porque você vai saber quem é que te dá a graça. Você vai saber quem é que te dá a paz que o mundo não pode te dar. Mas isso quando você conhece aquele que te dá isso tudo.
Então você não pode apenas ter uma espiritualidade, porque acontece aquilo que eu sempre falo. Por que você não faz certas coisas como cristão? Não faço porque minha religião não permite. Você não falou nada, porque você não sabe por que você está fazendo aquilo. Por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não faz? Ah, minha religião não permite. Você não sabe. Você não falou nada. Você não sabe defender a sua fé. Você não sabe o porquê. E quando essas coisas são impostas, elas não duram. E por isso tantas pessoas acabam deixando a igreja, porque a igreja se torna um fardo. Servir a Cristo se torna um peso, porque ela não está fazendo porque ela conhece o Deus que fez com que ela se transformasse de dentro para fora, mas foi uma imposição humana de uma doutrina que ela não conhece. E ela começa obedecendo, mas uma hora ela cansa. E ela então sai da igreja e a culpa é de Cristo. Ela começa a botar a culpa em Cristo, na igreja, em Deus, que a vida com Deus é difícil, que essas restrições. Por quê? Porque ela não foi transformada por dentro. Todo vaso, ele é feito de dentro para fora. Toda forma de vaso, ela é feita de dentro para fora. E assim tem que ser com a nossa vida. Temos que ser moldados de dentro para fora. Porque se fizermos de fora para dentro, ele quebra, ele não aguenta. Na mesma 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, parte A, diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo, tem que ter os dois. Você tem que ser espiritual, mas você também tem que ter conhecimento racional. Você tem que entender o porquê, como foi, como é e como será. Quem é o Deus que você acredita? Às vezes a gente tem medo dos problemas ou não consegue passar pelos problemas simplesmente pelo fato de não conhecermos o Deus que nós servimos. Nós continuamos vendo Deus como apenas uma história. O Deus que abriu o mar vermelho. Peraí, mas se ele abriu o mar vermelho, ele pode resolver o meu problema, porque ele tem poder para fazer tudo. E você crê nisso? Porque se tiver fé, como um grão de mostarda, dirá, monte, vai desse e lança-te ao mar. E ele vai. Porque tudo é se você crê, se você confia. Você só confia naquele que você entende que ele tem todos os requisitos para fazer o que é necessário. Você confia em alguém, sabe? Você não vai confiar para fazer uma cirurgia em você de uma pessoa que trabalha no escritório. Se você conhece, nunca vai colocar a sua mão, o seu corpo para passar por uma cirurgia por alguém que não entende do assunto. Então você só vai confiar em Deus para resolver os seus problemas ou para te ajudar a passar pelas suas dificuldades se você conhece o poder de Deus e entende que ele é capaz de resolver isso. E você acreditar naquilo. Então eu me entrego. Estou aqui. Pode fazer o que é necessário. Porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Mas muitas pessoas não conseguem, porque Deus continua sendo uma história. Deus continua sendo algo contado. Ele não se aprofunda no verdadeiro conhecimento de Deus, não traz para Deus para perto de si. Continua sendo apenas um Deus que ele ouve nas pregações, ouviu das suas famílias, mas a intimidade, o buscar a Deus é necessário, porque a individualidade para com Deus é que faz com que nós tenhamos experiências com Deus, e então a nossa fé sendo fortificada pela palavra e pela presença do Senhor espiritual, a gente não vai ser abalado, nunca. Pessoas com medo de macumba, com medo, mas fulano fez obra para mim, fulano fez obra. Irmão, isso mostra que você não sabe o Deus que você serve, você não sabe nem o que é ser crente. Então, a gente vê todos esses defeitos. A gente vê pessoas fracas, sem conhecimento. Eu recebi uma notícia essa semana de um conhecido, não meu, mas da família da minha esposa, que ele passou por uma dificuldade muito grande de perda, né? De perca de pessoas. Há um tempo atrás, uma moça que era como uma filha para ele morreu, e acho que há 2 meses atrás a esposa morreu,
e essa semana encontraram ele enforcado em casa. Se enforcou, se suicidou. E sabe o que me deixou mais perplexo? Tinha 60 anos de ministério de igreja. 60, não era 6 dias nem 6 meses. Porque quando eu estive no Brasil, irmãos, eu pude ser testemunha de quão fraco é o conhecimento de muitas pessoas, de conhecimento individual com Deus, de testemunho com Deus, de vida com Deus, vivendo de pregação em pregação, de indo à igreja aos domingos, mas não tem uma intimidade verdadeira com Deus. E isso, qualquer problema faz com que a pessoa se entregue às dificuldades, às coisas do mundo. Lógico, eu não vou julgar, não vou dizer nada, porque não tenho todas as informações. Mas isso tem acontecido. Pessoas que estão há anos na igreja, têm abandonado a igreja, têm abandonado a fé. Será que essas pessoas um dia foram verdadeiramente convertidas em Cristo Jesus? Ou eram apenas pessoas que viviam sentados no banco da igreja? Muitas dificuldades ainda vão acontecer na nossa vida. E como nós vamos reagir a elas é que vai mostrar o que nós somos. Como nós estamos reagindo hoje, não podendo estar juntos fisicamente, tendo essa dificuldade aí, alguns de trabalho, outros de problemas de saúde. A forma que nós estamos reagindo a isso mostra muito sobre o nosso caráter cristão para com Deus. Não é para com o homem, não, é para com Deus. Nós temos realmente crido naquele que fez a promessa? Nós realmente não estamos sendo abalados numa dificuldade financeira, numa dificuldade familiar, saúde? Quantas e quantas pessoas aí têm se entregue às dificuldades, deixando de amadurecer? Por quê? Porque não conhecem verdadeiramente o Senhor. Vivem de uma fábula, de um Deus que foi fabricado, de um Deus que tem que fazer a minha vontade. E quando Deus pede para que se faça a vontade dele, as pessoas não entendem. Não entendem que tudo está no controle de Deus. Que tudo está no controle, nunca saiu da mão do Senhor. Mas coisas são necessárias acontecer. Muitas vezes, para que a gente possa ser provado, testado e aprovado. Ou rejeitado. Ou para vermos as nossas falhas. Isso é muito importante. Às vezes, nós identificarmos as nossas falhas é de suma importância. Principalmente quando nós temos dificuldade. Estou precisando orar mais. Estou precisando conhecer mais. Eu não posso deixar que isso abale a minha fé. Não posso deixar que isso me tire da igreja. Vou buscar mais. Identificar em meio aos problemas as suas necessidades. É importantíssimo. Para que você não pare de crescer nunca na presença de Deus. A palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo ali escrevendo, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, irmãos, eu não tenho força para vencer essa dificuldade. Irmãos, eu não tenho capacidade nenhuma para vencer as coisas que acontecem em minha volta. Se não for Deus na minha vida, é o fim. Eu posso não morrer fisicamente, mas a morte espiritual é muito pior. Por isso, Paulo escreve: mas, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não posso confiar em mim mesmo. Senão, além de eu não ir muito longe, talvez eu não vá nem para lugar algum. E aí, o mesmo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, ele diz, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder, olha o que Deus está dizendo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Aí Paulo dizendo, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Irmão, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós, de uma forma ou de outra, numa área ou numa outra, temos os nossos problemas dia após dia, nossas dificuldades, de maneira diferente, mas todos temos. Uma vez em que a gente entenda que nós somos totalmente dependentes do poder de Deus, nós então entendemos que somos fracos e necessitados de que Deus haja em nosso favor. Paulo aqui, ele diz, olha, eu tenho um espinho na carne, eu já pedi a Deus, tira de mim esse problema, tira de mim esse enviado de Satanás. E Deus fala, não, meu amigo, você teve tanta revelação, você teve tanta, porque se eu tirar, você vai se achar o cara. Você vai achar que você não precisa mais de mim. Mas a minha graça te basta. E aí Paulo então entende. Hoje ele diz assim, hoje eu me glorifico pelas minhas, gloriarei nas minhas fraquezas. Porque eu me gloriando nas minhas fraquezas, sabendo que eu sou dependente de Deus, habitará em mim o poder de Cristo. Já não mais sou eu quem faço nada. Cristo vai fazer por mim, porque eu entendo que eu dependo dele. Porque Deus já tinha falado aqui, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza de quem? Minha. Então, quando eu entendo que eu sou fraco, aí Paulo termina. Então, que hoje eu sei, quando eu sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque não sou eu quem faz, agora é Deus quem faz por mim. Então, quando eu entendo as minhas fraquezas, quando eu entendo que eu não posso, quando eu entendo a minha dependência de Deus, glória a Deus por isso. Olha, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Preciso, é assim. Estou nessa dificuldade e eu não consigo. Me ajuda. Seja a dificuldade que for. Tem uns irmãos aí, tantas dificuldades nas orações, a gente vê uma lista enorme, né? Problemas de saúde, financeiro e tantos outros problemas aí que acontecem familiares. Senhor, eu não consigo resolver. Eu não posso resolver. Eu sou fraco. Então aí Deus vem e fala, agora vai habitar em ti o poder de Cristo. E na sua fraqueza você será forte, porque não é mais você quem faz, agora eu vou fazer por você. E Paulo entendeu isso. E nós temos que entender também. Que nós, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais espiritualidade que a gente tenha, o controle nunca esteve na nossa mão. Nunca. De nada. Nunca esteve na nossa mão. A única coisa que nós temos em nossa mão é a vontade que temos que ter e a capacidade de buscar a Deus dia a dia, para que cada vez mais a gente esteja na sua presença, fazendo o que agrada a Deus. Isso está em nós. O resto, o que o mundo gera, os problemas que acontecem, nunca estiveram na nossa mão. Para resolvê-los, é só o Senhor. Estamos terminando, irmãos. Eu quero ler com os irmãos também uma passagem que foi até tema de uma pregação do pastor. Mateus 7, 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Aleluia! E aquele que ouve essas minhas palavras, ele ouviu a palavra, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios,
e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Todos os dois, irmãos, ouviram a palavra. Todos os dois foram expostos à palavra de Deus. Mas a palavra-chave aqui é que um praticou e o outro não praticou. Todos nós somos expostos à palavra, mas a edificação, se está na rocha ou se está na areia, vai de você praticar a palavra. Você vê lá em Tiago 1:22, está escrito lá, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que forte isso. Quer dizer que ele também ouviu. Então sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque aquele que apenas ouve a palavra tem um costume da palavra de apenas ser um ato social de ir na igreja, de ouvir uma pregação, mas você não traz para a sua vida isso, você não ativa isso na sua vida, você não traz isso como uma aplicação real para a sua vida. Você está enganando a você mesmo, pensando que será salvo por tanto ouvir a palavra. Mas você não será salvo por ouvir, será salvo por praticar o que você ouve. Essa é a grande diferença. Essa foi a diferença de quem edificou a casa na rocha, porque ele escutou e ele praticou, ao contrário do outro que também escutou, mas ele não cumpriu a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Isso são versículos simples de se entender, não tem nada de profundeza teológica aqui. É Bíblia simples e pura, sem dificuldade, onde em todo um contexto, Deus nos pede, tenha raízes profundas, tenha raízes firmes, tenha uma aproximação, tenha uma intimidade, tenha espiritualidade, tenha conhecimento da palavra adequado, balanceado, para que você seja um ouvinte e praticante. Porque venham tempestades. Eu quero ler aqui de novo. Vem a chuva, correram os rios, sopraram ventos e bateram contra aquela casa. Mas ela não caiu. Voltando lá, não precisa abrir. Voltando em Coríntios, eu quero ler de novo só aquela parte onde Paulo diz: sinto prazer na fraqueza, nas injúrias. Quantas pessoas não conseguem ser difamar ou não gostam de ouvir as pessoas falando mal de você? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Estou em necessidade, vou abandonar tudo. Nas perseguições, estão me perseguindo por causa da minha fé, vou abandonar tudo. Na angústia, estou angustiado, estou com problemas, vou abandonar a Cristo. Não, não é esse o caminho. O caminho é, está sendo perseguido, está sendo injuriado, está em necessidades. Creia, porque a gente leu no princípio, Deus sabe de tudo que você precisa. Mas, o que é importante, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas o Senhor acrescentará. Para fechar e terminar, Gálatas 5, 24 e 25. E a gente fecha essa pregação. Gálatas 5, 24 e 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Que essa palavra possa fazer com que os irmãos reflitam, creiam mais, se fortifiquem mais, e diante de todos esses problemas que estão aí fora, nós temos um Deus que pode todas as coisas e continua no controle de tudo. Enfermidades, ele está no controle.
Dificuldades familiares está no controle, financeiras está no controle. Tudo Deus tem no controle. E tudo continuará acontecendo e sendo feito de acordo à sua perfeita vontade. Basta nós nos fortificarmos em Deus, sabendo que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Amém? Quero então mais uma vez agradecer e desejar então a paz do Senhor e um bom resto de semana a todos os irmãos. Obrigado, pastor.